passo inicial, na verdade, ele nem acontece na bolsa, ele acontece na renda fixa. Eu sou da crença de que, acredito muito que a pessoa tem que ter sim uma reserva de emergência. Ia depender, obviamente, das finanças pessoais de cada um, mas pelo menos uns 6 meses de salário, que caso alguma coisa aconteça, e emergência não escolhe CPF, não escolhe hora, emergências simplesmente acontecem, e você precisa evitar ao máximo ter que vender por obrigação as suas ações. Muitas das vezes, você pode ter que se desfazer de um bom ativo, mas por um preço menor do que o que você pagou. E aí, obviamente, não vai ser culpa do mercado, vai ser culpa de uma falta de planejamento de quem está investindo. Reserva de emergência, isso daí parece ser um assunto espinhoso, principalmente para o brasileiro médio que não tem o hábito de investir. Basicamente, o investimento em criar uma reserva de emergência perpassa em você ter ativos cuja liquidez seja diária e não haja flutuações no preço. Isso a fim de proteger os investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários, por exemplo, a fim de não ter que vender no desespero e na hora que for vender, a cotação estiver lá embaixo. Por isso, o planejamento essencial é ter investimentos de renda fixa, a fim de compor uma reserva de emergência, e renda variável, a fim de conseguir explorar o máximo benefício do médio e longo prazo. Então, sempre procurar fazer essa reserva de emergência para aumentar, mitigar os riscos, né, de você não ter que sair no meio do caminho e amargurar perdas aí indesejáveis com o mercado. Lembrando que, por mais que a gente fale de dividendos, o pessoal sempre procura essa renda extra, enfim, mas enquanto está subindo, maravilhoso. Agora, quando está caindo, você percebe que, de fato, a renda varia, né? A renda variável varia. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é ter essa reserva de emergência, que é um paralelo do você se jogar do avião e saber como é que abre o paraquedas, né? Infelizmente, é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, acho que esse seria o primeiro passo. O segundo passo é começar a analisar, porque acho que o trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Então, imagina um iniciante, nunca viu nada de bolsa, ele chega num universo de mais de 400 empresas listadas e qual a perspectiva que você vai ter que essa pessoa vá analisar? Imagina, gente, nunca. Então, eu selecionaria pelo menos, no máximo, umas 5 boas empresas para você monitorar. E por que isso? No início, dificilmente você vai conseguir acompanhar muitas empresas. Eu estou no mercado desde 2014, eu trabalho desde 2012, eu tenho 15 empresas na minha carteira e já estou no meu limite, assim, não consigo acompanhar mais do que isso. Então, se você quiser fazer um stock picking, que é uma carteira ativa, ou seja, você selecionar suas próprias ações, eu focaria em 5 empresas no início, né? E eu acho que esse é um erro muito comum. A pessoa tem R$1.000 e o que ela faz por desconhecimento ou insegurança? Divide em 20 papéis ao mesmo tempo e o que acontece? Ela não gera nem fluxo de dividendos capaz de comprar no fracionário, ou seja, ela não gera renda suficiente para reinvestir, e tampouco vê rentabilidade na sua carteira, porque você está tão pulverizado ali que, enfim, seria mais fácil comprar um ETF, né? Uma pena que é um mercado ainda pouco desenvolvido, mas acho que estamos caminhando para isso, né? Luiz e Barsi destaca um outro ponto muito importante, a questão da diversificação, principalmente no início da formação da carteira. Muitas pessoas, com a ideia de tentar mitigar os riscos, acabam pulverizando uma carteira de ações, ou seja, diversificando em muitas empresas um valor tão pequeno. O ideal é logo no início concentrar em pequenas, boas empresas de setores perenes, como o setor de energia, saneamento, em geral, setor de serviços, alguns setores bancários, por exemplo, diversificando por setores e empresas, mas que contenham poucas empresas e que sejam boas pagadoras de dividendos, para que esses dividendos contribuam para futuros aportes nessas empresas. E à medida que a carteira for aumentando de tamanho, você começa a se expor de forma um pouquinho mais diversificada. Então eu selecionaria 5 boas empresas para acompanhar e ir alternando essas compras frequentes. Fazer metas em quantidade de ações é extremamente importante, porque quando você foca na quantidade de ações e não no valor financeiro em si que você está aportando, você percebe que se esta ação de boa qualidade cai, se o preço cai, com este mesmo recurso você compra mais ações e chega na sua meta mais rápido. Lembrando que o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída. Basicamente, o que a gente procura, né? Se a estratégia se chama carteira previdenciária, qual que é a premissa principal? Bom, você precisa ter ativos na sua carteira que, claro que não existe nenhuma garantia
E empresas ao longo do caminho passam por dificuldades, nada garante que ela vá se perpetuar. Mas você precisa escolher ativos de maneira que os seus negócios tornem mais provável que essa empresa perdure por 10, 20, 30, 40 anos. Você está pensando aqui, afinal, em longo prazo. Então, esse é um dos critérios, perenidade. O segundo critério, a gente vive num país que vira e mexe, você tem ondas inflacionárias fortíssimas. Então, você precisa de ativos que tenham poder de barganha de conseguir corrigir o preço dos seus produtos, pelo menos pela inflação, né? Ou ter um custo reduzido abaixo da inflação, enfim, tem esse tipo de vantagem competitiva. E terceiro, de novo, estou falando de uma carteira previdenciária. No futuro, você vai querer um patrimônio que te gere renda. Então, empresas que não só gerem um fluxo de caixa saudável, como consigam também continuar investindo, manter os seus negócios, os seus CAPEX, enfim, inovação, sempre muito importante, e remunerar muito bem o seu acionista. Então, quais são, geralmente, claro que não dá para generalizar, não é só fazer o filtro dos 5 setores e sair comprando qualquer coisa, porque, claro que existem exceções. Mas a gente sempre fala muito do BEST. O que é o BEST? É um acrônimo maravilhoso que um aluno nosso sugeriu e a gente apelidou e pegou pra gente, que são os 5 melhores setores para você começar a analisar para uma carteira previdenciária. BEST: bancos, energia, seguros, saneamento e telecom. Repare que todas elas são empresas de serviço cujos boletos no final do mês você não consegue escapar. Então, você precisa pagar o seu cartão de crédito, você precisa ali pagar o seu seguro saúde, seu seguro do carro, enfim, né? Então são negócios bastante perenes e que em momentos de crise, geralmente são as últimas contas que as pessoas deixam de pagar, né? Então, enfim, o risco de inadimplência é menor. E nos momentos bons, geralmente são empresas que acabam se recuperando, tem um ramp-up bastante positivo, né? E lembrando que é um porto seguro para momentos de crise na bolsa, né? Então, muito provavelmente vocês devem estar vendo aí, por exemplo, as casas, né, de análise, enfim, recomendando bancos, energia, enfim, que são setores considerados mais defensivos perante a bolsa, né? Visando uma carteira previdenciária a fim de poder viver de renda, Luiz Barsi recomenda a seleção de setores mais perenes, como o setor de serviços, energia, por exemplo, e empresas que pagam dividendos recorrentes para que haja o tão sonhado efeito bola de neve. No início, o reinvestimento desses dividendos irão aumentar suas quantidades de ações, gerando cada vez mais renda passiva.